Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais esta noite, mais uma vez, nesta quinta-feira. Louvado seja o nome do Senhor, para agradecer a Deus por mais uma oportunidade que temos de estar aqui junto com os amados irmãos, para juntos, compartilharmos de mais uma parte da palavra do Senhor, que é alimento e vida, é espírito e vida para todos aqueles que nele creem. Amém? Queremos hoje trazer uma palavra com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que está em Ezequiel capítulo 2. Uma palavra poderosa, uma palavra que vai impactar o meu e o teu coração nesta noite. Que diz assim: a vocação de Ezequias e a visão de um rolo de livro. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Então disse Ezequiel: então entrou em mim o Espírito de Deus quando falava comigo, e me pôs em pé. E ouvi o que ele me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até esse mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, obstinados de coração. E eu te envio, Ezequiel, a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor. E eles quer ouçam ou deixam de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habite entre os escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então eu vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito dentro e por fora, e nele se achava escrito lamentações, suspiros e ais. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai à casa de Israel. Então, abrindo a minha boca, deu de comer. E quando comi, fez nas minhas estranhas. Do rolo que comi, era na minha boca doce como o mel. Vou parar por aqui, que a leitura é um pouco extensa, mas eu quero frisar nesta noite uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. A vocação de Ezequiel e a visão de um rolo de livro. Então disse-me o Senhor: põe-te em pé, Ezequiel, e eu falarei contigo. Então, quando o Espírito falava comigo, disse Ezequiel, entrou em mim e me colocou de pé. Deus estava dizendo para Ezequiel: você não vai pregar para um povo de difícil língua, de uma língua difícil. Você vai pregar para os seus contemporâneos. Você vai pregar para os seus conterrâneos, para o povo de Israel que bem conhecia Ezequiel. Era mais difícil. Aí o Senhor falou: não temos seus rostos, porque eles são de cerviz dura, obstinados de coração. Você vai ter que se assentar com os escorpiões, ainda que as suas palavras sejam sarças e espinhos contra ti, Ezequiel. Não os tema, porque eles vão de saber que no meio deles houve um profeta que eu enviei.
Então a função de Ezequiel era estar ali como profeta. Na hora não iria ser aceito, mas no cumprimento das profecias, eles vão ter que dizer: rapaz, não é que aquele homem era um profeta? Não é que Ezequiel era o profeta de Deus verdadeiramente? No cumprimento das palavras? Mas aí a Bíblia diz que a cerviz desses homens era muito dura. Então Deus falou: Ezequiel, come do rolo que eu te dou, no capítulo 3. E Ezequiel comeu do rolo. E o rolo tinha gosto de mel. Só que o que estava escrito no rolo para Ezequiel profetizar para esse povo era lamento, suspiro e ais. Eram sentenças que viria ao povo rebelde. Era cativeiro babilônico. Era provação mesmo. Deus ia quebrar o vaso, como diz Jeremias 18, na mão do oleiro. Porque o povo era rebelde, não queria ouvir a palavra de Deus. Só que Deus falou para Ezequiel: come do rolo. E ele comeu, era gostoso como mel. Só que Deus falou: Ezequiel, as cerviz deles são duras, mas eu vou fazer a sua cerviz, a sua fronte, como a pederneira. Pederneira, irmãos, é uma pedra que se você der um tiro de fuzil, nem riscar a pedra risca, de tão dura que é. Então Deus falou para Ezequiel: eu vou fazer a sua fronte como a pederneira. Aí Deus fala assim: não, pederneira não, eu vou fazer ainda melhor, porque você comeu da minha palavra, você comeu da minha infalível palavra, da minha poderosa palavra. Então a sua fronte não será somente como a pederneira, não, vai ser como o diamante. Para tradutores atuais, o ônix. A palavra ônix significa invencível, porque você comeu da minha palavra, Ezequiel, e obedeceu a minha palavra. Você será invencível contra a dureza e contra a guerra espiritual que o inimigo virá contra a tua vida. Contra a dureza e a cerviz dura e as palavras duras deste povo que vai querer rejeitar-te e rejeitar a minha palavra. Mas você será invencível, porque você, Ezequiel, comeu do rolo que eu te dei. Você comeu do rolo, deu de comer as tuas entranhas, então senti um gosto de mel. Este gosto de mel é a minha provação que a palavra está vindo da minha parte, Ezequiel. Então fale a minha palavra. Mas eu quero frisar nesta noite a palavra: põe-te em pé e eu falarei contigo. Irmãos, quantos de nós quer ouvir a voz de Deus? Quantos de nós quer ouvir a voz do Espírito falar conosco no profundo? Mas é necessário nós, quando ouvirmos a voz do Espírito Santo, se colocar de pé, dando ouvido à voz do Espírito Santo. O Espírito da palavra vai entrar em nós e vai nos colocar de pé. Você quer ver? Lá no livro de 2 Crônicas 20:20, está dizendo lá sobre Josafá. Ele parou numa guerra agora contra os amonitas e moabitas. Era como a areia do mar. O rei Josafá, ele olha e fala para Deus: Senhor, as nossas forças nada são contra esta grande multidão, os amonitas e moabitas. Eles vêm como a areia do mar, vêm vencendo os reinos e agora vêm contra nós. Senhor, o nosso poder bélico de armas, militar, não tem chance alguma, Senhor. Então Ezequiel agora usa uma outra arma. A Bíblia diz que Ezequiel, ele pega todo o povo e ele ainda fala para Deus: Senhor, mas os nossos olhos estão continuamente no Senhor. Os nossos olhos estão no alvo que é o Senhor. Nossos olhos, os olhos do sábio, estão no seu entendimento. Então ali Josafá estava com a sua mente ligada em Deus. Mas a Bíblia diz que nessa hora ele entrou em jejum com todo o povo. Até os animais não comeu nem bebeu. E jejuaram e se humilharam perante o Senhor, reconhecendo que as forças humanas deles nada era o poder bélico. Então o Espírito Santo, através do jejum, se apoderou de Jaziel, o chefe dos levitas,
e falou: assim diz o Senhor, ó rei Josafá, nesta luta, nesta peleja, você não vai ter que pelejar com as suas armas carnais. Parai e esteja de pé perante o Senhor e vede o livramento do Senhor. Então, quando o Espírito Santo Josiel para falar isso para o rei Josafá, a Bíblia diz, aleluia, que Josafá se animou, se encheu do Espírito Santo, o Espírito Santo o colocou de pé, e ele falou para os levitas: já que Deus usou o chefe dos levitas, pegue a arca e vai na frente louvando ao Senhor, porque esta guerra é do Senhor. A Bíblia diz que Deus colocou intriga entre os moabitas e amonitas, e começaram a brigar acerca dos despojos, pertences que eles vinham derrotando as cidades e pegando os pertences. Quando eles chegaram lá, Josafá e o povo louvando, só eram corpos mortos. O que Deus quer dizer para mim e para você nesta noite, não é na força do nosso braço, mas é no poder do Espírito Santo. O que é colocar de pé? É você dar ouvido, entrar em jejum, oração, arrependimento. Peça perdão da vida carnal, da vida leviana que você tem levado diante do Senhor. Se arrependa. O Senhor quer ver você orando, jejuando. Muitas das vezes você fala: eu não tenho mais força, Senhor. Eu não consigo vencer este problema. Eu não consigo vencer essa enfermidade. Eu não estou conseguindo vencer as dívidas. Senhor, eu não estou conseguindo, ó Pai querido, sobressair na minha vida conjugal. Senhor, está difícil, os meus filhos na droga. Mas o Senhor te pede nesta noite: põe-te em pé. O crente está de pé como fez Josafá. Colocou-se de joelho em jejum. Aí o Espírito Santo se apoderou, entrou nele e o colocou de pé. Comece a louvar, comece a adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque a guerra que você, onde o seu braço não alcança, o de Deus vai. O Senhor sabia que Moisés não poderia atravessar aquele mar sozinho, mas ele disse: Moisés, porque clama a mim, toca nessas águas, use a sua fé. Então, quando Moisés obedeceu, Deus veio, soprou um vento oriental, um vento do futuro para o presente. Deus veio de lá para cá. Quando você entra em jejum, quando você entra no mundo espiritual em oração, em humilhação, em arrependimento, nas madrugadas, o Senhor vem com o vento do futuro, abrindo o mar para você. Aquilo que você não consegue com as suas forças, aquilo que você não consegue com as suas palavras, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo vem, aleluia, abrindo o mar do futuro para o presente, de encontro a você, de encontro ao teu jejum, de encontro à tua humilhação, de encontro às tuas orações da madrugada. Aleluia, a palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jeremias 33:3. A Bíblia diz em Mateus: pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, batei a porta, abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Deus está dizendo: quando você entrar no mundo espiritual em oração e jejum, usando a fé, a esperança, a confiança, aleluia, o Senhor manda um vento oriental de lá para cá, abrindo o mar. É Deus na sua vida. O Senhor apaga a força do fogo, como fez com Ananias, Misael e Azarias. O Senhor fecha a boca dos leões, como fez com Daniel, porque Daniel orava 3 vezes ao dia, jejuava, não tocava no manjar do rei. Se separa, meu irmão, se separa nas madrugadas, volta a orar, volta a jejuar. Para de olhar para esta grande multidão. Se Josafá ficasse só olhando para a grande multidão, ele falou: os meus olhos estão continuamente no Senhor, mas as minhas forças são poucas. Ele entrou em jejum, aí veio a força de Deus. Irmão, quando você entra em jejum, reconhece que é pó, reconhece que nada é, mas que Deus é tudo. Quando você entra em jejum, você ora, você está dizendo: eu acredito. Quando você deixa de orar, deixa de jejuar, você está dizendo: eu sou um derrotado, eu sou um perdedor. Comece a olhar para Jesus. Comece a olhar para Jesus orando na madrugada. Põe o teu reloginho para despertar na madrugada. Põe teu joelho no chão, mesmo sem forças. Entra em jejum. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele ajuda nas nossas fraquezas.
É Ele que ora por nós. Assim como o homem conhece o seu próprio espírito, o Espírito de Deus penetra as profundezas de Deus. Quando você jejum e ora, se humilha, se arrepende dos seus pecados, o Espírito Santo vai, penetra nas profundezas de Deus, e lá Deus vê o que você precisa e ordena os teus anjos ao seu respeito. Nesta noite a palavra é essa: põe-te em pé e eu falarei contigo. Pôr em pé é se dobrar na oração, no jejum, no arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você nesta hora. Senhor, aquele que ouviu esta palavra, Espírito Santo de Deus, ele entendeu, ó Pai querido, que as forças dele e dela nada são. Tem lutado, tem tentado, não tem alcançado. Mas agora ela vai jejumar, ela vai orar, ela vai se humilhar como fez o rei Josafá. Porque agora o Espírito Santo é que vai tomar parte da sua vida. É o Espírito Santo que vai agir na vida deste irmão e dessa irmã. E eles vão ver, ó Pai querido, que esta luta vai passar, que a cura vai chegar, que essa porta vai abrir, que essa causa da justiça, aleluia, vai ser resolvida. Ó Deus Todo-Poderoso e Deus de glória, toma os amados irmãos que ouviram esta palavra nesta noite, venha sobre ele com os teus anjos, com a tua unção, com a tua virtude, com o teu poder, ajude-os a buscar em oração, em jejum, ó Pai querido, anima-os e o coloca-os de pé, Senhor, pelo teu Espírito Santo, porque a vitória é nossa e é certa pelo sangue de Jesus. Como o Senhor fez com Josafá, fará conosco também nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique com esta palavra e a vitória é certa pelo sangue de Jesus. A paz do Senhor a todos e uma boa noite em nome de Jesus.